Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final desses 8 minutinhos importantes aqui. Sempre tento colocar 8 minutos, às vezes passa um pouquinho, que o conteúdo exige, né, dar mais alguma explicação, algum posicionamento, e não terminar o vídeo com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Às vezes passa um pouquinho, mas o marco aqui, a gente estabeleceu, são 8 minutos, beleza? Bom, é o seguinte, isso é uma informação recentemente sobre um ataque hacker. Israel divulgou uma informação, o Serviço de Inteligência de Israel divulgou uma informação que hackers, olha só, a quinta geração da guerra, ou a guerra de quinta geração, que eu falei para vocês, nós já estamos em uma grande guerra. O Serviço de Inteligência de Israel descobriu que um grande ataque hacker de vários computadores, quase todos os computadores de repartições públicas do governo de Israel estavam infectados com um problema, não vou nem usar o nome adequado no mundo da informática, mas foram infectados com arquivos que espionavam esses computadores a fim de pegar dados importantes, roubar dados importantes. E, a princípio, o governo de Israel entendeu que era um ataque vindo do Irã, o seu inimigo geopolítico, vamos colocar assim, né? De onde vêm mais ou menos as ações diretas, os ataques cibernéticos, vêm do Irã, basicamente. Irã, um pouquinho da Turquia, né? Mas o Serviço de Inteligência de Israel divulgou agora, é recente, inclusive, ontem, que não foi um ataque iraniano. Eles conseguiram descobrir que esse ataque, na verdade, foi de chineses. Mas eles fizeram tudo, o governo, isso aí, fizeram tudo, camuflaram, escreveram na linguagem, deixaram rastros, deixaram uma linguagem ali, escreveram em Farsi, o Farsi, que é a linguagem, o idioma, né, o dialeto lá do Irã, para justamente incriminar o Irã, mas na verdade eram os chineses pegando dados importantes. Agora, por quê? Essa é a questão. Olha só, vou citar o ano, inclusive, que isso aconteceu. Não aconteceu agora. Uma situação que aconteceu antes, eles estavam investigando, soltaram a informação ontem. E vou mostrar para você que negócio é esse. Ontem, antes de ontem. Mas qual é o ano, em que momento nós estávamos vivendo, o alinhamento político, os acordos de paz. Olha como as coisas vão se conectando. Então fica comigo, é importante. Olha, eu vou inclusive colocar para você essa matéria nem em portal lá de Israel. Vou colocar num portal de tecnologia que é o MIT. Aqui estou no MIT Technology Review, olha. Hackers, olha aí, dá uma olhada. Chineses disfarçaram de Irã para atacar Israel. É isso aí, se disfarçaram de iranianos para poder atacar Israel. Mas eles deixaram algumas pistas que os denunciaram. Olha a matéria agora do dia 10, como eu falei para você. Meus amigos, é o seguinte, até recentemente eu coloquei para vocês um site que ele mostra os ataques hackers em tempo real. Vou colocar para vocês aí agora, enquanto eu vou falando, eu coloco uma captura de tela mostrando para vocês como é essa simulação. Na verdade, esse site ele mostra ataque e defesa, então ataque e resposta dos principais países do mundo. Então você vai ver aí Brasil nesse jogo, muito pequeno, mas você vai ver basicamente Índia, China, Rússia, Irã, Israel. Você vai ver muito isso acontecendo, os ataques constantemente. Então, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Irã, Israel, Canadá, você vai ver esse ataque o tempo inteiro, esses flashes rodando, aí são ataques e respostas, ataques cibernéticos e respostas, serviço de defesa, ataque, etc. Isso é guerra, nós estamos nessa guerra, porque eles podem acabar com o país, eles podem, por exemplo, colidir trens, eles podem acabar com os pontes, eles podem, inclusive, destruir plantas nucleares. Então, você tem uma usina de fissão nuclear, fusão nuclear, você tem uma grande hidrelétrica, eles podem arruinar cidades inteiras, né? E eles fazem isso, viu? Eles fazem realmente isso. Não é só travando o oleoduto ali de Jersey até o Texas, um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores dos Estados Unidos, da costa leste ali, e como eles fizeram aqui. O oleoduto, o gasoduto colonial, parando aí pedindo uma recompensa de não sei quantos milhões de dólares. Fizeram isso no SolarWind, fizeram isso nas eleições, fazem nas eleições, e quem diz que o sistema aí é inviolável, né? Oh, meu Deus do céu, não precisa estar conectado à internet não, é só alguém próximo estar conectado à internet com o celular, é só alguém próximo colocar ali um arquivo malicioso que permita uma certa comunicação.
Pessoal, nós estamos vendo isso acontecer e é fato que nós estamos diante de uma guerra híbrida, uma guerra completamente diferente do que nós vimos como modelo de guerra, do embate entre países. Então, o que nós estamos vendo aqui? Isso aconteceu em 2019 e 2020. O que estava acontecendo? 2019 e 2020 era o ápice do plano ali de aproximação da China e do aumento da presença da China no Irã. Inclusive a China comprando em 2019 para 2020, a China esboçou o seu interesse para comprar toda a petroquímica do Irã e refazer, né, a planta petroquímica do Irã, mas aí com o capital chinês. E é claro que o Irã vai dever o favor à China, você sabe, né? Vai ser mais um parceiro da China. E a China cresce no Oriente Médio. E a China, inclusive, estava se aproximando de Israel. Eu reportei a você no final de 2020 mostrando que um grande projeto da China seria a segunda maior usina de dessalinização do mundo. Parceria entre China e Israel foi barrado por quem? Pelo Donald, o ex-presidente dos Estados Unidos, tentando travar o jogo da China, porque a China financiando, fazendo essa parceria, se aproximando de Israel, alguns milhões de dólares aí por ano da balança comercial de Israel depende da China também, mas não é um grande parceiro justamente porque o maior parceiro externo de Israel são os Estados Unidos, né, de oferecer tecnologia militar, financiamento, parceria comercial, tecnológica. Então os Estados Unidos foram ali e travaram a coisa, o Donald foi incisivo nessa história, e acabou com o lance. Isso aí só deu mais margem justamente para eles se infiltrarem. Eu não acho que foi à toa, entende? Eu não acho que não é à toa. E tem um outro detalhe aqui, como eles conseguem provocar as guerras, como eles conseguem rivalizar ainda mais os inimigos, né? Por quê? Você sabe que um dos inimigos de Israel ali no Oriente Médio, no jogo geopolítico, inclusive representando a velha ordem, o Irã, a Turquia, etc., se eu sei que eles são inimigos de Israel, então o que eu faço? Eu me desfaço como inimigo de Israel, provoco um dano e Israel automaticamente vai lá e responde em um grande ataque cibernético, inclusive como Israel fez. Não necessariamente como uma resposta a este ataque específico, mas Israel faz. Mas você entende como eles conseguem produzir a guerra? É só inventando aí o inimigo, ou se camuflando como um inimigo e produzindo um ataque. Então você imagina como isso acontece no mundo hoje em dia. Lembra lá 2016, dizendo o grande ataque hacker influenciando as eleições dos Estados Unidos, toda aquela coisa? E aí? Esse inimigo virtual, ele não tem rosto, e às vezes o rosto está camuflado para poder acusar o outro, incitar um conflito maior, um desgaste, provocar prejuízos e, ao mesmo tempo, o outro lá vai pedir uma ajuda. Então, diante do que Israel está vivendo, o Oriente Médio estava vivendo, de grande aproximação dos acordos de paz, né? Bahrein, Sudão, Emirados Árabes Unidos, depois Marrocos, e outros estão esboçando para tal, e percebendo isso e sendo alijado do processo do jogo geopolítico ali, automaticamente a China deu essa atacada. Mas a China faz isso com muita constância, tá? Ela faz isso com muita constância, seja usando inclusive pessoas politicamente expostas, políticos e etc., pegando dados importantes. O próprio Serviço de Inteligência dos Estados Unidos disse que segredos industriais equivalentes mais ou menos a 2 a 5 bilhões de dólares foram roubados dos Estados Unidos justamente por espionagem industrial, que o dragão vermelho faz. Pessoal, não vou ficar dando muito mais dados, falando muito mais coisas, que a gente pode ter problemas aqui no algoritmo. Então eu paro agora, deixo você continuar esse vídeo. Inclusive, se você entende que esse conteúdo é relevante, essa notícia é importante para as pessoas entenderem essas coisas, clica aqui embaixo, pega esse link, joga em algum lugar, coloque em algum grupo que é muito importante. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado, espero que você tenha gostado. De novo, se foi relevante, compartilha, beleza? Um abraço, tchau, tchau.